A aula de hoje está sendo gravada com a autorização de todos os presentes. Pessoal, qual então, eu vou colocar em tela cheia, qual é a sacada humorística então dessa tirinha? Alguém já falou aí, né? Excel não é banco de dados. Então, essa vai ser a sacada humorística dessa tirinha. O Vida de Programador, gente, ele tem várias tirinhas humorísticas que só a galera da informática vai entender, né? O bom de ser de exatas é que a gente faz piadas que o pessoal de humanas não entende, né? Enfim, essa é uma das perguntas que eu tinha para fazer. Qual era a sacada humorística dessa tirinha? Então, vocês já descobriram que Excel não é banco de dados, né? Excel é uma planilha eletrônica, certo? Diferente do Access, que é o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar. Beleza? Pessoal, cronograma da aula de hoje, então. Vamos falar do modelo relacional, e do modelo relacional, então, a gente vai falar de tabelas, chaves candidatas, chaves primárias, chaves alternativas ou alternadas e chaves estrangeiras, certo? Pessoal, esse modelo, então, a gente vai falar dele, né? E as restrições, vai falar especificamente destas coisas, e a gente vai falar das restrições de integridade. Restrição de integridade é uma coisa muito importante em banco de dados, que ela vai servir para que o nosso banco seja íntegro. O que quer dizer isso? Que ele seja completo, que ele não tenha dados que sejam perdidos, né? Que é uma coisa que não é íntegra, é uma coisa que não é inteira, né? Que é incompleta, certo? Então, a gente vai falar das restrições de integridade e vai fazer essas restrições no Access, certo? Então, a gente vai falar do modelo lógico relacional. A gente estava fazendo, até então, lá no BR Modelo, a gente estava fazendo no BR Modelo, então, o modelo conceitual, certo? A gente fez, eu vou abrir aqui, o da última aula, que tá, deixa eu ver onde, segundo semestre de 2020... era este aqui, Clube de Aeromodelismo. Esse aqui, lembra que a gente fez este modelo do Clube de Aeromodelismo, né? Este modelo é um modelo conceitual. A gente não fez, então, um modelo lógico, né? Fazer um modelo lógico, então. Lembra que eu falei que em banco de dados, quem não assistiu essa aula não se lembra, assiste de novo. Foi uma das primeiras aulas em que eu falei que tem um modelo conceitual, um modelo lógico e um modelo físico. A gente fez um modelo conceitual e a gente até iniciou o modelo físico lá no Access, certo? Mas a gente não criou esse modelo lógico, então a gente vai criá-lo também, certo? Quem foi que inventou esse modelo lógico? Então, eu tinha falado que o modelo conceitual foi criado pelo Peter Chain, né? E este modelo relacional, ele... Boa noite, Dionísio. Pessoal, eu tô vendo as suas mensagens, tá? Em outro dispositivo, então... Quem tem vergonha de falar e de tirar o mudo do microfone e falar, pode mandar mensagem que eu tô vendo, tá? Olha só, esse cara aqui, ele já é falecido, ele faleceu em 2001, mas ele deixou um grande legado para a computação, que foi o modelo lógico relacional, é o Edgar Frank Code, certo? Ele desenvolveu esse modelo em 1970 e a gente utiliza até hoje, certo? Esse é até um assunto interessante que o Nelson deve ter falado para vocês em Fundamentos da Informática. Se ele não falou, provavelmente em algum momento ele vai falar. Mas o modelo computacional que a gente tem hoje, né, o modelo físico, a gente tem desde logo após o final da Segunda Guerra Mundial, né, 1940, 50, não me lembro exatamente a data, mas é um modelo bem antigo, né, a gente só foi melhorando o hardware, criando telas, né,
criando a interface gráfica, certo? Mas, por exemplo, o modelo de banco de dados, né, relacional, a gente tem desde a década de 70, o mesmo modelo que a gente usa até hoje, certo? Legal, né? Então, o modelo lógico relacional, ele representa os dados em um banco de dados como uma coleção de relações, certo? Então, uma coleção de tabelas. Cada linha é denominada tupla e uma coluna é chamada de atributo, certo? E a tabela é chamada de relação, beleza? Pessoal, se estiver travando, vocês me avisem, tá? Por favor. Olha só, este clube de aeromodelismo que a gente tinha criado aqui no BR Modelo, a gente criou o modelo conceitual. Vou criar aqui com vocês o modelo lógico, certo? Deixa eu só ver, pessoal, se eu tinha postado aqui para vocês na aba arquivos. Olha só, quem começou hoje, todas as aulas estão aqui, certo? Eu não. Eu já tinha postado para vocês o modelo lógico, né? Já tinha feito com vocês, então, o modelo lógico, né? Desculpa, pessoal, não me lembro, mas então eu fiz esse modelo aqui junto com vocês, né? Tinha feito já, né, gente? Vocês lembram disso aqui? A gente fez amigos, empréstimos, isso eram modelos. Vocês lembram disso aqui? Foi com vocês que eu fiz este modelo lógico? Foi? Acredito que tenha sido. Vocês são grupo A, né? Beleza. Pessoal, então, olha só. Aqui eu só faltou criar as relações aqui, certo? Eu vou colocar aqui o código, né, que é inteiro, ligar com o código aqui, certo? Das chave primária, Diego? Ah, tá, da chave primária estrangeira aqui, né? Beleza. Olha só. Peraí. Desculpa, pessoal. Eu tenho que clicar aqui, ó, código do aeromodelo e ligar com o código, certo? E aqui, CPF do amigo com CPF, certo? Faltou só fazer a ligação aqui. As chaves, pessoal, eu vou falar das chaves daqui a pouco. Eu só vou... Peraí, Diego, eu só vou ver se nesse slide eu tô falando das chaves. Tá, eu vou estar falando. Daqui a pouco eu vou falar novamente das chaves, certo? Então, olha só. As tabelas, então, no modelo relacional, ele é um conjunto desordenado de tuplas exclusivas. O que é uma tupla? É cada linha do meu banco de dados, certo? Então, cada linha de registro nesse banco de dados, cada linha registrada, a gente chama de tupla, certo? Então, não esquece esse conceito de tupla, porque se um dia vocês forem prestar um concurso, com certeza essa palavra vai estar no meio. Posso afirmar sem receio de errar que a palavra tupla vai estar no meio de alguma questão se um dia vocês forem prestar um concurso da área de informática, certo? Então, cada linha é uma tupla, certo? E elas são exclusivas, ou seja, não tem duas iguaizinhas por causa do campo-chave, certo? E ela é composta de linhas, colunas e chaves primárias, certo? Então, esse conceito de chave primária é um conceito físico realmente, certo? Ele é implementado fisicamente no banco. E elas são relacionadas por meio das chaves estrangeiras, que já é algo conceitual,
Então, as linhas não são ordenadas, ou seja, não é número 1, número 2, número 3, ele não está ordenado no banco de dados, tá? Essa ordem acontece se eu colocar, se eu pedir para o banco ser ordenado, certo? Então, se eu pedir para que ele seja apresentado para mim em ordem, ele vai aparecer em ordem, mas isso acontece através de uma consulta. Ele não é registrado de forma ordenada, certo? E o valor do campo deve ser atômico. O que é atômico? Quando a gente fala atômico, lembra átomo, né? O que é um átomo? Alguém lembra o que é átomo? É a menor partícula, né, da matéria, um átomo. Então, o campo deve ser atômico. O que quer dizer isso? Ele não pode ser divisível, né? Você lembra das aulas que você aprendia que átomo é indivisível? Então, um campo atômico, ele é indivisível, certo? Daqui a pouco eu falo o que é isso de forma mais prática, certo? Então, ele é simples, ou seja, não é divisível, e ele é monovalorado, ou seja, só possui um valor. Por exemplo, você está registrando quais esportes uma pessoa pratica. Você não pode registrar no mesmo quadradinho ali, na mesma célula, basquete, futebol, vôlei, certo? Porque o campo tem que ser monovalorado, certo? Ou seja, possui um único valor, tá? Então, para isso aqui a gente vai falar melhor quando a gente for falar de normalização de banco de dados, beleza? Então, olha só, me perguntaram das chaves, né? Então, aqui a gente vai estar falando das chaves. Então, eu tenho aqui, lembra que eu fiquei toda a aula passada no exemplo de pessoa relacionada com um computador. Vocês devem se lembrar disso, né? Que eu fiquei a aula toda nesse exemplo, a aula passada. Então, vamos voltar para o mesmo exemplo. Esse exemplo, então, eu tenho o nome. Alguém falou alguma coisa? Não. Eu tenho, então, o nome da. Tenho pessoa e eu tenho o registro. O que eu tenho registrado ali de pessoa? CPF, nome e sexo. Então, CPF, nome e sexo é. CPF, nome e sexo está relacionado à pessoa. Já aqui, ó, C-COD é o código do computador, certo? Então, vou pegar cada conceito aqui. Ó. O CPF é chave primária, porque eu não tenho dois campos com o mesmo CPF, certo? CPF é um campo único, certo? Uma pessoa, um registro de um CPF, então, se um CPF é cancelado, por exemplo, porque a pessoa morre, né? Quando uma pessoa morre, um CPF é cancelado, beleza? Então, outra pessoa nasce e é atribuído um novo CPF para ela, certo? Ela não volta a ter aquele número. Então, por isso que o campo-chave é chave primária, ou seja, é um campo, ele é monovalorado. O que é isso? Ele possui um único valor, ele é indivisível, ou seja, eu tenho um valor indivisível aqui, eu não tenho como separar CPF em duas partes diferentes, como eu posso fazer, por exemplo, com telefone. Telefone eu posso separar em duas colunas, uma coluna só para o DDD e uma coluna só para o número, certo? Então, o CPF não dá para fazer isso, certo? Então, ele é um atributo atômico, ele é monovalorado, só registra um valor, e, no caso, eu não tenho dois valores iguais, certo? Então, é a chave primária, é o meu atributo identificador, beleza? Se você pegar o documento do seu carro, por exemplo, você vai ver que tem um número lá, Renavan, certo? O que é esse Renavan? Renavan é uma chave primária, porque não tem dois iguais. Não importa quantos carros sejam registrados no Brasil, não tem dois iguais,
CPF é a mesma coisa, é um campo que nunca vai ter dois iguais, tá certo? Registro de matrícula. Tenta ver se alguém tem algum registro de matrícula igual ao seu. Não tem, mesmo a escola fez 100 anos, né, esses dias aí. A gente tem 100 anos de RMs diferentes, certo? Mesmo alguém que já não é mais aluno e alguém que passa a ser aluno agora, nunca a pessoa vai ter dois RMs iguais, certo? Então, esse é o campo-chave, a chave primária, tá? Aqui, o que é a chave estrangeira? É o campo-chave em computador. Então, eu atribuí um campo-chave aqui para computador, que no caso seria o código, certo? Atribuir código, então, o código do computador, certo? Então, a cada... Que código que é esse? Eu vou atribuindo. A cada vez que eu cadastrar um novo computador, o sistema atribui um código para esse computador, certo? Ele é atribuído automaticamente pelo sistema, então, certo? Ele é auto-incrementado pelo sistema. E esse código é sempre único. Mesmo que eu deletar um computador daqui, dessa tabela, eu não vou ter outro igual. Então, para que eu consiga relacionar pessoa com computador, olha só, eu tenho uma chave estrangeira. Então, o que é chave estrangeira? Ela é a chave primária na outra tabela que está relacionando com ela, certo? Então, eu tinha aqui, deixa eu fazer aqui no BR modelo mesmo, né? Aqui no conceitual, então eu tinha aqui pessoa se relacionando com computador, certo? Então aqui era pessoa, a pessoa, aqui eu tinha computador. Não dá para fazer sem. Foreign key, né, ou chave estrangeira, é obrigatório. No banco de dados relacional, tá? A gente está falando de modelos relacionais de bancos de dados. Nos modelos relacionais, como Access, MySQL, SQL Server, todos esses aí são relacionais, são bancos de dados relacionais. Num banco de dados relacional, eu preciso da chave estrangeira, certo? A chave estrangeira é um conceito fundamental, então, tá? Certo? Nesse tipo de banco de dados, esse BR modelo, ele mexe com o toque da gente, né? Porque ele não alinhou. Então, aqui, ó, eu tenho, para eu poder relacionar com pessoa com computador, eu vou ter que ter a chave estrangeira, não tem jeito, tá? Mas, como a gente vai fazer essas chaves estrangeiras, tem várias formas. Essa daqui eu vou fazer com vocês hoje, mas não vai ser a única forma, tá? Vai ter outras formas que eu vou mostrar depois. Então, as chaves. Pessoal, ficou claro chave primária e chave estrangeira? Porque agora, ó, eu vou acrescentar mais outras duas chaves aí. São 4 tipos de chaves. Ficou claro, então? Então, para poder entender as outras, tem que entender o que é a primária e a estrangeira, certo? Então, no modelo relacional, então, são consideradas chaves candidatas, primárias, alternativas ou alternadas e estrangeiras, certo? Alguém aí falou foreign key, né? Ao invés de chave estrangeira. Então, chave primária, não sei se eu já falei isso, mas é que eu dou essa aula 3 vezes na semana, então talvez eu já tenha falado para vocês. Primary key, certo? E chave estrangeira, foreign, acho que é assim, certo?
Então, pode ser que você encontre outros nomes, certo? Pode ser que outro professor cite um nome diferente, ou pode ser que você leia um livro e encontre um nome diferente. Então, agora você já sabe que tem mais do que um nome para o mesmo conceito, certo? Então, vamos ver estas outras chaves aqui. Deixa eu só ver que horas são e que hora em que slide eu tô. Eu tô no 9 ainda. Tá, beleza. Pessoal, vamos lá então. A chave primária, eu acabei de falar dela, né? É uma coluna ou combinação de coluna cujos valores distinguem uma linha das demais dentro da tabela. Ela é única, ela é not null. O que é isso? Não pode ter valor nulo. E irredutível, ou seja, atômica, certo? Irredutível é a mesma coisa, tá? Aqui, então, eu tenho, ó, o que é uma chave primária composta? Pensa aqui numa estante. Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer no Word mesmo, uma tabelinha aqui, só simulando como se fosse... Hoje não, vamos fazer direto no Access, então. Olha só, o Access vai complicar um pouquinho para a gente entender isso, mas tudo bem. Olha só, eu tenho uma tabela aqui, então... tá. Olha só, eu vou fazer essa tabela aqui no Access. Então, eu tenho corredor, vou tirar essa chave primária daqui, número, prateleira, texto curto, e aqui número, prateleira e volume. Beleza. Ele tá querendo que eu salve, eu vou salvar. Olha só, pessoal. Então, aqui, imagina que eu tenho, então... Olha só. Eu poderia, então, colocar aqui sei lá, volume 10. Peraí, eu vou fazer de uma forma diferente. Vou tirar esse dado daqui. Vou deletar esse dado. Olha só, eu poderia colocar um campo-chave aqui chamado corredor prateleira, identificar este campo da seguinte forma: 1A, volume 10, 1B, 1C. Imagina que é uma tabela em que eu estou cadastrando corredores e prateleiras, certo? Então, o corredor 1 tem as prateleiras A, B e C. O corredor 2 tem as prateleiras A, B e C, certo? Eu poderia colocar este campo, corredor prateleira, como chave primária? Vocês acham que sim ou que não? E aí? Lembrando de tudo que eu falei, sim. Eu poderia colocar porque é um valor único, certo? Não vai ter, né, não vou precisar cadastrar 2 vezes o mesmo corredor prateleira. Porque ele não se repete. Sim, porque ele não se repete. O Ricardo e a Aline falaram que sim. Pelo fato dele não se repetir, eu poderia. Porém, não é só isso que é conceito de chave primária. Aqui atrás, olha só, aqui atrás eu falei que ela é irredutível, ou seja, é atômico, tá? Esse irredutível coloca atômico na frente, significa a mesma coisa. Isso aqui é um valor atômico? Não é atômico, porque, olha só, ele pode ser separado em 2, tá vendo? Então, eu vou deletar todos esses valores que tem aqui para eu poder separar em 2.
olha só, eu posso, então, inserir uma linha aqui, chamar este corredor e este prateleira, e cadastrar da seguinte forma, então, corredor 1, opa, a prateleira era para cá, né? Deixa eu voltar lá. Não, tá certo, aqui tá cadastrado certo, ele que inverteu aqui. Deixa eu deletar essas duas linhas e cadastrá-las de novo. Olha só, corredor, prateleira, volume. Eu posso, então, todo texto, corredor 1, prateleira A, corredor 1, prateleira B. Tá vendo? Não é atômico. Ele não é. Se eu colocar corredor e prateleira tudo junto numa célula só, ele não é atômico, ele não é irredutível, certo? Então, aqui, onde que eu falei, ó, o valor do campo deve ser atômico, certo? Então, aqui ele não é atômico. Então, aquele campo não pode ser chave primária, certo? Porque ele não é atômico. Dá para entender o motivo pelo qual ele não pode ser chave primária? Pelo fato dele não se repetir, ele poderia ser chave primária, mas ele não pode ser porque é atômico. Porque ele não era atômico, certo? Agora eu deixei ele atômico. Porém, e aí, ó, a prateleira 1, C, a prateleira 2, A, a prateleira 2, B, a prateleira 2, né, corredor 2, prateleira C. Então, corredor 3, prateleira A, corredor 3, prateleira B, corredor 3, prateleira C. E agora, algum desses dois campos pode ser chave primária? Corredor ou prateleira pode ser chave primária? E aí, o que eu faço nesse caso? Eu não posso colocar corredor como chave primária, certo? Ó, se eu tentar pôr, olha só, vou pôr, tá vendo? Coloquei o corredor como chave primária, olha só. As alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, então eu tentei colocar a chave primária aqui, tá vendo? Não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, chave primária ou relação. Ou seja, eu não posso ter valores duplicados na chave primária, então o corredor não pode ser chave primária. E prateleira, pode? Coloquei chave primária em prateleira, ó. Também não pode, o mesmo erro. Por que que não pode? Olha só. Tirei as chaves. O corredor, eu tenho 1 3 vezes, tá vendo? Eu tenho 2 3 vezes. Eu tenho 3 3 vezes. Então, ele não é um valor único, certo? E a prateleira? A mesma coisa. Eu tenho uma prateleira A em cada corredor, tá vendo? Cada corredor tem uma prateleira A. Então, ele também não é um atributo único. O que eu faço aqui? Olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar corredor e selecionar prateleira. Selecionar os dois campos e clicar em chave primária. Tá vendo que apareceu duas chavinhas aqui? Volume também não. Porque senão, com certeza vai ter volumes repetidos, certo? Vários produtos vão ter 10 volumes, por exemplo, vários, enfim. Volume também não pode ser. Então, eu coloquei os dois campos como chave. Vamos ver se ele vai deixar? Deixou, lá. Então, agora eu vou falar da chave primária composta, certo? Isso daqui é uma chave primária composta, certo? Eu coloquei os dois campos como chave, tá vendo? Então, quando eu tenho um valor que não é atômico, eu divido ele em dois. E aí eu não consigo colocar um só como chave primária, eu seleciono dois campos, como eu selecionei aqui, esses dois,
Tá vendo? Tenho que selecionar os dois, estou segurando o Shift, tá? Para selecionar os dois. Clico em um, ó, clico aqui nesse cantinho de um, seguro o Shift e clico no de baixo. Coloco os dois como chave primária, certo? 3 valores em 2 campos. Você fala... Poderia ser concatenada com 3 campos. Tipo, o atributo tem que ser atômico. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas ele precisa ser atômico, né? Então, aqui eu faço uma chave primária composta ou concatenada, certo? Então, ó, chave composta é a mesma coisa que chave concatenada, tá? Pode ser que vocês encontrem os dois termos. Deu para entender, pessoal, o que é, então, a chave composta? Professora? Oi? Sobre a propriedade de ser atômico que você falou, né? Por exemplo, um nome, então, ele não poderia ser atômico porque... sei lá, vamos supor, José Silva, sei lá. E não aí, é atômico. Por causa que ele não é uma entidade única, assim, né? Ele pode ser separado, né? Isso, o correto seria eu registrar, sim, no caso de nome, é que eu eu não fiz isso, né, porque eu ainda não tinha falado desse conceito, mas o correto é eu registrar primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Sim. O correto seria registrar dessa forma, para que fossem valores atômicos. Entendi. Certo? Mas então, o nome completo assim, então, ele não poderia ser uma chave primária, justamente por causa desse motivo aí que ele, entre aspas, assim, pode ser reduzido, né? Tipo, ele não é irredutível, né? Então, basicamente motivo. Assim, né? A gente pergunta, é irredutível, sim ou não? Daí você já tem a resposta. Mais ou menos isso, então? Exatamente. E beleza. Também porque pode ter homônimo, né? Por exemplo, João da Silva vai ter um monte, né? Não, sim, claro. Por esse motivo também. Mas pelo fato de não ser atômico também, bem lembrado. Entendi. E no caso que você fez aí esses 3 últimos aí, primeiro nome, nome do meio, você poderia juntar os 3 e fazer uma chave composta, tá aí? Não seria o ideal também, né? Mas dá para fazer, no caso, né? Sei lá. Poderia fazer, mas você, dependendo do banco, você vai ter... conflito, né? Você vai ter 3 pessoas, uma pessoa que tenha o primeiro nome, nome do meio e sobrenome iguais. Pode acontecer, né? Por esse motivo mesmo. Entendi. Tipo, não, então tá bom. João Vitor, sei lá, João Vitor, Maria Clara, são nomes muito comuns, né? Sim. E aí você coloca Silva, os nomes assim, a chance de você encontrar um homônimo é grande. Geralmente a gente não põe nome como chave. Não, sim. Aqui no grupo mesmo, a gente não tem mais, mas a gente tinha 3 Barbosa. Então começa com assim, né? São bem comuns, né? Uhum. Não, mas tudo bem, então. Obrigado. Certo. Pessoal, então, olha só, eu já falei da chave... nem tem todas aqui, na verdade. Então, eu já falei da chave primária, da chave estrangeira, da chave composta. Posso colocar mais chave? Olha só, as chaves candidatas. Imagina que eu tenho aqui, então, CPF, matrícula, nome e sexo, certo? Quais são... O que poderia ser chave aqui? Quais são as possibilidades? Eu tenho mais que uma que poderia ser chave. E aí, o que poderia ser chave aqui, gente? Responde aí no chat, ou fala. No caso de CPF, matrícula, nome e sexo. Exatamente, Renata. CPF e matrícula. Aí eu escolho somente uma para ser chave, porque os dois são atômicos,
os dois não se repetem, então eu não tenho a necessidade de concatenar os dois numa chave só, como eu fiz com prateleira ali, certo? Então, eu só vou escolher um como chave. Então, a possibilidade 1. Então, o que seriam as chaves candidatas? Seriam os campos que são candidatos a serem chave. Nesse caso aqui, as chaves candidatas são CPF e matrícula, porque os dois campos, eles são candidatos a serem chave, certo? Ou seja, todo campo que for atômico e que não se repetir é uma chave candidata, porque ela é candidata a ser uma chave primária, certo? E aí, a partir do momento que eu escolhi um dos dois para ser chave, como no caso aqui, eu escolhi o CPF para ser chave primária. Então, matrícula é chave alternativa ou alternada, certo? Porque é um campo que também poderia ser chave, mas não é chave, certo? Então, eu tenho a chave primária, que é o CPF, e a chave alternativa ou alternada, que é a matrícula, certo? Ou eu tenho aqui uma segunda possibilidade. As duas chaves são candidatas, CPF e matrícula. Eu escolhi matrícula para a chave primária, então o CPF passa a ser chave alternativa. Deu para entender, pessoal, todas as chaves? Chave primária, chave estrangeira, chave alternativa, chave candidata e chave composta, certo? Esses conceitos caem muito em... Esses conceitos teóricos parecem chato, pessoal, mas se eu ficar ensinando só axas para vocês, vocês vão ficar fera em axas, mas quando vocês tiverem que fazer qualquer coisa teórica, vocês não iriam conseguir, tá? Por isso que a gente passa o conceito também, certo? A teoria e a prática andam juntas. A gente já vai fazer tudo isso na prática, tá? Se der tempo, mas eu acho que vai dar. Então, a chave estrangeira, do conceito dela aí por escrito, né? Então, coluna ou combinação de coluna cujos valores aparecem na chave primária ou candidata, né, da tabela referenciada. E é um mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Certo? Então, aqui, né, para eu relacionar pessoa com computador, então, né, eu tenho aqui, olha só, computador, o código do computador. Então, no modelo conceitual, ele é assim, certo? E no modelo lógico, eu fiz aqui, tá vendo? O modelo conceitual, pessoa, computador. Já no modelo lógico, vou colocar arquivo, novo, modelo lógico. No modelo lógico, então, eu tenho pessoa, computador, certo? Eu preciso colocar, então, olha aqui, na pessoa em que eu colocar nome, sexo, eu preciso colocar a chave, um campo que seja chave na outra tabela, certo? E ele vai ser chave estrangeira, certo? Então, aqui, olha só, eu coloquei os campos, era nome, sexo e código. Aqui eu tô colocando só rapidinho, tá? Nome, tipo... Vou colocar aqui código, né? Vou colocar CPF, que vai ser um inteiro. Cadê o integer? Que é a chave primária. Nome seria varchar. Eu escolhi aqui, né? Varchar. E aqui eu teria que colocar um campo que é o código do computador, certo? Que vai ser um campo, então, inteiro. Cadê o integer? Certo? E ele é chave estrangeira, olha só, tá? E aqui na tabela 2, então, eu teria o código, né? O código do computador, que tem que ser o mesmo tipo de dado da outra chave, tá? Da chave estrangeira, código, e vou colocar só o nome do computador, tá? Só para a gente entender, os outros campos não são muito importantes agora, tá? Então, olha aqui, eu vou relacionar, então, esse campo chave primária com este campo chave estrangeira, olha só, tá vendo?
Então, eu relacionei o campo código, olha só, a chavinha verde é a chave estrangeira, certo? E a chave primária é o CPF. E olha só, tem que ter o mesmo tipo de dado, tá? O código do computador, que é chave estrangeira aqui, ele é chave primária aqui. Ele é inteiro nos dois, tá vendo? Integer, integer. Ele é inteiro nas duas tabelas, certo? Então, bom, isso aqui é o que eu já falei agora, né? A chave estrangeira aqui, certo? Tranquilo, chave estrangeira, pessoal. Então, aqui, ó, por exemplo, como que eu sei? Aqui eu sei que pessoa usa computador, mas qual pessoa está usando qual computador? Beleza, aqui, ó, o Beto, né, tá usando o computador 2B. Qual que é o computador 2B? É o Dell, tá vendo? Então, é assim que eu tenho a relação. Que computador que o Caio tá usando? O Caio tá nulo aqui, tá vendo? Nulo, né? Ele não tá usando nenhum. A Lia tá usando 3C. Qual que é o 3C? É o IBM, certo? É assim, então, que eu entendo de forma física a relação que aqui tá conceitual, certo? Então, aqui no modelo lógico e aqui o modelo conceitual e aqui o modelo lógico. Já já a gente vai fazer na forma física, certo? Dá para entender? Tranquilo? Pessoal, ninguém fala nada, eu continuo, tá? Posso falar, então, de restrições de integridade? Só que antes de falar de restrição de integridade, eu vou voltar, então, lá naquela minha tabelinha, lembra do... Vocês são o grupo A. Lembra dessa daqui? Opa! Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu procurar. Vocês são o grupo A. Vocês lembram que a gente fez isso aqui? Que a gente criou essa tabela, aeromodelos, a gente cadastrou alguns aeromodelos. A tabela amigos, a gente cadastrou alguns amigos aqui. Lembra disso, né? Então, como que a gente faz esse relacionamento aqui no Access? Olha só, presta atenção. Vamos voltar, então, naquela do Clube do Aeromodelismo. No modelo lógico, eu tinha duas entidades, né, e um relacionamento empréstimo. No modelo conceitual, desculpa. No modelo lógico, a gente já tinha três tabelas: amigo, empréstimo e aeromodelo. E aqui no modelo físico, eu vou ter mais uma tabela que eu não tinha feito ainda com vocês, porque eu não ia fazer as relações naquele momento, certo? Só que antes de fazer, eu vou cadastrar mais alguns. Eu vou cadastrar mais alguns aeromodelos aqui. Eu acho que tem pouco e aí não vai dar para fazer o que eu quero fazer, tá? Nossa, eu não me lembro de nome de avião. Jet laser, Learjet. Sei nome de avião, enfim. Vou cadastrar outro planador de outra cor, preto. 6 tá bom, beleza? Amigos aqui, vou cadastrar um CPF assim para ficar mais fácil de eu encontrar depois, tá? Três amigos e 6 aeromodelos, beleza? Eu preciso de mais uma tabela aqui, que é a tabela empréstimo, certo? Na tabela empréstimo, eu tinha duas chaves, olha só, tem duas chaves estrangeiras, no caso, né? Na verdade, eu posso registrar isso da seguinte forma. Alguém perguntou alguma coisa? Não?
Pessoal, tá dando para entender? Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Olha só, eu vou criar aqui mais uma tabela, certo? Para ficar igual tá aqui, tá vendo? Eu preciso de 3 tabelas. Então, vou clicar aqui em criar, certo? Design da tabela. Aqui, então, eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa eu ver se isso aqui tem no slide. Eu acho que não. Tudo bem, não tem problema. No próximo slide eu coloco. Então, aqui eu vou colocar um campo que eu vou colocar. Vou fazer uma. Vou fazer uma chave aqui. Olha só, em aeromodelo, eu vou abrir as 3 tabelas, tá? Aeromodelo. Opa. Tá. Aeromodelos e a tabela amigo, tá vendo? Então, a tabela aeromodelo, eu tinha colocado o código como campo-chave, certo? E ele era numeração automática, ou seja, ele vai inserindo números para mim de forma automática, certo? Então, aqui eu vou colocar esse mesmo campo, código do... Vou começar com o código do empréstimo, tá? Código do empréstimo, que vai ser numeração automática. Essa vai ser a minha chave primária, beleza? Agora eu preciso de 2 chaves estrangeiras. Como eu falei, a chave estrangeira, ela é conceitual, tá? Então, eu não... Eu só coloco o campo e sei que ela é chave estrangeira, certo? Aqui, então, o código, certo, do aeromodelo. Código aeromodelo, que vai ser, então, olha só, tem que ser o mesmo campo que esse. No caso aqui, como é chave estrangeira, não vai ser numeração automática. Numeração automática só pode ser no campo chave primária, certo? Então, guarda isso. Numeração automática somente no campo chave primária, tá? Aqui, como chave, como lá é numeração automática, ou seja, ele vai cadastrar números, aqui eu vou colocar o código do aeromodelo como número. E amigo, aqui CPF era texto, tá vendo? Eu tinha cadastrado CPF como texto, para eu poder colocar aquela máscara dos pontinhos e traços, certo? Senão eu não consigo colocar, tá? Então, eu vou colocar CPF amigo, que vai ser texto, certo? O mesmo tipo de dado que eu tenho aqui, senão não dá certo, tá? Então, essa é a minha chave primária, essas são as minhas 2 chaves estrangeiras, e aqui, então, eu vou colocar outros dados. O que mais que a gente registra do empréstimo? Eu vou registrar o campo data, né, do empréstimo. E aqui eu vou colocar o campo como data hora, certo? E este campo aqui, data hora, eu posso vir aqui embaixo em formato, tá vendo? No formato, então, eu vou escolher formato assim, ó, data abreviada, certo? E aqui eu vou colocar devolução, tá? Devolução vai ser do tipo, olha só, devolução aqui era booleano. Lembra disso? Como que é booleano no Axis? Sim, não, tá? Então, o que aqui a gente chama de booleano, aqui é sim, não. Ou seja, por padrão é não, a hora que o amigo devolver, ele tica como sim, certo? Esse campo, então, é sempre true ou false, beleza? Tá? Esta tabela, então, eu posso fechar, ela vai perguntar se eu quero salvar, sim, eu vou chamar de empréstimo. Então, eu tenho as 3 tabelinhas aqui. Pessoal, estas tabelas estão relacionadas? Não, a gente não fez as relações entre elas, certo?
Pessoal, quem entrou depois, eu tinha feito isso aqui na aula anterior, tá? Então, quem entrou depois, eu vou pedir depois para assistir de novo, para assistir a aula anterior e assistir de novo essa, tá? Porque ela é uma continuação, certo? Então, aqui, como que a gente faz as relações? Pessoal, isso aqui vocês conseguem fazer no Axis, isso aqui que eu fiz igualzinho eu fiz, para eu poder fazer as relações junto com vocês. Posso fazer as relações? Dá para pegar? Vai dar para pegar ou eu estou fazendo muito rápido, gente? Às vezes, por isso que eu gosto de deixar gravado, porque às vezes eu estou fazendo um pouco rápido demais, e aí, pelo menos, a gravação tem como você desacelerar, né? Você pode ir pausando ou você pode assistir lento, certo? Vou fazer as relações aqui. Olha só, eu vim aqui em ferramentas de bancos de dados e eu vou clicar aqui em relações, certo? Quando eu clico em relações, olha só, eu não tenho nenhuma relação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, tá vendo? Essas três aqui, tá vendo? Tô segurando o Shift, certo? Cliquei em aeromodelos, estou apertando a tecla Shift, clico em amigos e clico em empréstimo. Selecionei os três, eu vou arrastar aqui para dentro. Olha só, arrastei para cá. Eu tenho que colocar isso aqui na mesma ordem que estava aqui, para eu poder fazer as relações, certo? Então, amigos para cá, empréstimo no meio e aeromodelo para cá. Certo? Como que eu vou relacionar essas tabelas? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer, pessoal, da seguinte forma. Então, aqui eu posso fechar, não preciso mais disso. Olha só, eu tenho que relacionar a chave primária com a chave estrangeira, tá vendo aqui? Então, eu clico aqui em CPF e arrasto até CPF do amigo, tá vendo? Aqui, ele aparece isso aqui, e ele tem uma coisinha aqui, ó, chamada impor integridade referencial. O que é essa tal de integridade referencial? Tá vendo aqui a relação é 1 para muitos. Vamos ver aqui, pessoal, restrições de integridade. Antes de eu impor a integridade referencial, eu vou explicar o que são essas restrições de integridade. Qualquer pergunta me para, tá? E fala a pergunta. Então, ela é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD. As restrições de integridades básicas são restrições de integridade de domínio, integridade de vazio, integridade de chave, integridade referencial, já viu esse nome, né? Aqui, ó, integridade referencial é uma delas, certo? Integridade de unicidade e integridade de entidade. Elas são garantidas automaticamente pelo SGBD relacional. Não é tão automático assim, a gente precisa fazer algumas coisinhas, né? E o programador não precisa implementá-las, ou seja, ela é colocada no sistema de banco de dados, ela não é feita na programação, certo? Então, olha só, eu vou falar primeiro, tá vendo? Tem todas essas, são 6. Eu vou falar, então, desta que ficou por último aqui, que é a integridade referencial. Então, eu pulei alguns slides para falar primeiro da integridade referencial. Olha só, marcando essa opção, tá vendo? Tá vendo onde está a opção? Aqui, na hora que eu fiz a relação. Marcando essa opção, obrigatoriamente, não será possível cadastrar um campo que seja chave estrangeira que não esteja presente na chave primária de outra tabela, certo? Aqui, olha só, a integridade... só aqui que vai falar mesmo de integridade referencial. Ou seja, pessoal,
se eu for tentar cadastrar aqui um CPF de um amigo que não existe, ou seja, que não está cadastrado na tabela amigo, o meu banco de dados não vai ter integridade. Por quê? Eu vou fazer um empréstimo para um CPF que não está cadastrado em amigos. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, como que eu faço para isso não acontecer? Na hora que eu for estabelecer a relação, eu imponho a integridade referencial. Olha só, então eu vou arrastar CPF para CPF de amigo, tá vendo? Então, ó, CPF amigo, impor integridade referencial. Ele fica assim, tá vendo? Se eu não impor a integridade referencial, ele não vai ficar assim, certo? Então, aqui também eu vou colocar a mesma coisa. O código do aeromodelo tem que estar relacionado com o código aqui do aeromodelo, certo? Ou seja, essa daqui é a chave primária e essa daqui é a chave estrangeira. Então, eu vou relacionar os dois, certo? E impor a integridade referencial. Pessoal, deu para entender o que é a integridade referencial? Então, com essa integridade referencial, eu não vou conseguir cadastrar um CPF que não tenha sido cadastrado aqui. Vamos tentar fazer isso? Vou fechar aqui, certo? Já fiz a relação, tá feita. Agora tá tudo relacionado. Olha só, eu vou aqui cadastrar um empréstimo. O aeromodelo, eu sei que eu tenho um aeromodelo com código 1, mas esse CPF aqui, provavelmente ele não está cadastrado lá. Vou colocar uma data do empréstimo, foi emprestado agora, dia 15/9, e devolução, vou deixar desmarcado, né, porque eu acabei de emprestar, certo? Olha só, a hora que eu tento passar para a linha de baixo, eu estou usando o Tab, tá? Para passar para a linha de baixo, eu não consigo, tá vendo? Ele diz, não é possível adicionar ou alterar registros, pois é necessário que eles tenham um registro relacionado na tabela amigos. Ou seja, a minha tabela tem integridade referencial, porque eu não estou conseguindo cadastrar um CPF, eu não estou conseguindo emprestar um aeromodelo para um CPF que eu não tenho cadastrado na tabela amigos. Beleza? É isso que é integridade referencial. Então, esse cadastro eu não consigo fazer. Ó. Se eu tento avançar, ele não deixa. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar ESC para apagar, porque com esse CPF eu não vou conseguir cadastrar. Certo? Pessoal, tá dando para entender alguma pergunta? Tá muito rápido? Tranquilo? Tranquilo? Beleza, então vamos falar já que tá tranquilo, vamos falar de outras integridades aí. Olha só, as integridades que a gente tem é a integridade de domínio. O que é a integridade de domínio? Ela define valores que podem ser assumidos, define os valores que podem ser assumidos pelos campos de uma coluna. Olha só, sexo masculino e feminino, né? A pessoa não pode cadastrar, por exemplo, não binário como sexo, ela só pode cadastrar masculino e feminino. Isso que é integridade de domínio. Eu assumo determinados valores e eu só posso aceitar estes valores, certo? Como que a gente faz isso, a integridade de domínio no Access? Olha só, a integridade, então, as restrições de integridade no Access, a integridade de domínio. Tá vendo aqui, ó, eu coloco uma regra de validação. Vamos fazer uma integridade de domínio, então, no Access? A gente vai fazer aqui na tabela amigos, certo? Porém, eu já tenho alguns valores cadastrados. Mesmo assim, tudo bem. Olha só, vou cadastrar aqui, então, sexo. Estou na tabela amigos,
certo? Vou cadastrar sexo. Esse campo, ele tem que ter uma integridade de domínio, ou seja, eu não posso deixar a pessoa cadastrar o sexo que ela quiser, só masculino e feminino, né? Senão tem gente que vai digitar, sei lá, abacate ali no campo sexo, certo? Então a gente tem que impedir o usuário de cometer um erro, ou seja, eu tenho que ter uma integridade de domínio no meu banco de dados por causa disso. Então, eu vou fazer o seguinte: aqui no campo sexo, eu vou aqui embaixo, ó, assistente de pesquisa, tá? E eu só uso esse assistente quando eu quero definir quantos campos eu quero. Ou seja, quantas entradas são possíveis. São só 2, por exemplo, certo? No caso masculino e feminino, tá? Então eu quero um número limitado de entradas. Aonde mais eu poderia colocar? Estado, por exemplo. Eu tenho 27 estados, é isso, né? 26, né? E o Distrito Federal. Então eu poderia colocar também o estado em que ele mora e colocar uma integridade de domínio no estado também, certo? Então, aqui eu vou colocar no campo sexo o assistente de pesquisa e aqui eu vou colocar, eu digitarei os valores que eu desejo, certo? Então, eu vou digitar os valores que eu desejo, vou clicar em avançar e aqui os valores que eu desejo são masculino e feminino. Só estes dois, mais nenhum, certo? Eu vou clicar em avançar e aqui, ó, ele tem a opção de permitir vários valores. Isso aqui é um erro muito grande, tá? Porque tem que ser atômico. Se eu permitir vários valores, não vai ser atômico. Então, ele tem a opção de fazer isso, mas não faça, tá? Aqui, ó, o que você vai marcar, essa opção aqui, ó, limitar a lista, certo? Ou seja, limitar a que lista? Essa lista que eu acabei de fazer aqui, ó, masculino e feminino, certo? Vou concluir. Tá pronto? Não. Olha só, tá vendo? Regra de validação e texto de validação. Aqui, a minha regra de validação vai ser a seguinte, tá vendo? Igual tá aqui, ó. Então, igual masculino ou igual, entre aspas, feminino. Ou seja, eu coloquei igual e, entre aspas, eu coloquei um dos campos permitidos, que é masculino. Aí eu coloquei ou, e aí eu coloquei, entre aspas, feminino. Quer dizer, ele só vai aceitar masculino ou feminino, somente um dos dois, e nenhum outro diferente de masculino ou feminino, certo? E aqui eu coloco um texto de validação. Qual que é o texto de validação? Por favor, no campo sexo, escolher somente masculino ou feminino, ou seja, esta mensagem aqui é a mensagem para o usuário, ou seja, para a pessoa que está alimentando o seu banco de dados, se ele inferir essa regra aqui, se ele inferir essa regra de validação aqui, masculino ou feminino, certo? Então, vou alternar aqui o modo de exibição, ele vai pedir para salvar, né? Vou clicar em sim. Aqui eu vou ter que escolher, então, né, masculino, feminino. Vamos tentar cadastrar um diferente. Deixa eu ver se ele aceitou minhas regras. Aceitou. Vamos tentar cadastrar um diferente aqui. Olha só. Vou cadastrar RG tudo 1. Beleza. Ó, vou tentar digitar qualquer outra coisa aqui, ó.
Olha só, ele pergunta se eu desejo adicionar esse valor à lista. Vou clicar em sim, tá vendo? Vou adicionar o não binário à lista. Opa, peraí. Olha só, ele até deixou eu adicionar não binário à lista, mas a hora que eu tento escolher não binário, olha só. Por favor, no campo sexo, escolher somente masculino ou feminino. Tá vendo? Essa mensagem aqui é a mensagem que eu coloquei para ele, ou seja, que eu mesma digitei ali na regra, certo? Ou seja, o meu campo sexo tem uma integridade de domínio, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que os valores só podem ser assumidos como masculino ou feminino. Então, aqui, ó, para ir para outra linha, né, que seria para registrar mesmo o valor, eu tenho que apertar a tecla Tab, tá? É aquela tecla ali do lado do que, tá? Então, e a hora que eu aperto, tá vendo? Ele não deixa eu continuar. Então, eu tenho que escolher uma das duas, certo? Eu vou ter que escolher feminino, senão ele não deixa, tá vendo? Agora eu consegui avançar, agora eu consegui registrar, tá? Você só realmente registra o campo quando você passa para a linha seguinte. Aí o de cima tá registrado. Então, eu não consigo cadastrar não binário ou qualquer outra coisa ali. É isso que é integridade de domínio. Tá tranquilo, gente? Integridade de domínio? Beleza? Posso continuar? Vocês estão cansados? Posso continuar ou vocês estão cansados? 8h30, 8h26. Tem mais? Pode continuar? Beleza. Então, ó, integridade de vazio especifica se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios, certo? Então, eu não vou deixar, por exemplo, a pessoa não colocar um nome no campo nome, certo? Opa, cliquei no lugar errado. Vou voltar aqui, tá vendo? Eu vou colocar uma integridade de vazio no campo nome. O campo CPF, por ele ser chave primária, ele já tem a integridade de vazio, certo? Porque ele é o campo chave. Eu já declarei como chave, então automaticamente ele já tem essa integridade. Porém, eu quero que o campo nome também tenha integridade de vazio, certo? Então, como que eu faço isso? Vamos avançar lá? Olha só, a integridade de vazio, certo? E a integridade de entidade também vai ser da mesma forma aqui no Axis, certo? Olha só, requerido, sim. Colocando sim na opção requerido, você impede que o usuário deixe o campo nulo, certo? Então, aqui, ó, eu cliquei no campo nome, certo? Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? O requerido tá não. Eu venho nessa setinha e coloco sim. Ou seja, agora ele tem a integridade de vazio. Aonde mais tem que ter integridade de vazio? Endereço, né? Tem que ter integridade de vazio, então requerido sim. Telefone, geralmente a gente não coloca integridade de vazio, porque ainda existe quem não tem telefone, certo? Endereço todo mundo tem, nome também, né? Então, aqui no sexo, eu também posso colocar integridade de vazio, ou seja, requerido sim, beleza? Então, eu coloquei integridade de vazio no campo nome, endereço e sexo, certo? E coloquei a integridade de domínio no campo sexo, beleza? Então, eu vou alterar aqui, sim. Olha só, eu vou tentar, então, aqui eu vou cadastrar um CPF, vou deixar o nome em branco. Olha só. Você deve digitar um valor no campo amigos.nome. Tá vendo?
Mas eu coloquei integridade de vazio no endereço. Vou deixar em branco. Eu tinha colocado, né, no endereço, integridade de vazio. Estranho. Requerido sim. Gente. Acho que tem um espaço aqui cadastrado. Deixa eu tentar. Oxe. Ah, agora sim, a Clara tinha um espaço ali, tá vendo? Você deve digitar um valor no campo amigos.endereço. Só que aqui, né, a pessoa, ela, tipo assim, vocês já devem ter feito isso em algum momento. Sabe quando um formulário você não pode deixar um campo em branco e você já tem tanto campo para preencher que você já se estressa e você simplesmente coloca um ponto. Aí você avança, né? Porque um ponto é não vazio, certo? Vazio seria nada, tá? Então, aí no caso, né, a gente colocaria. Aí ficaria mais complexo, né, o tratamento disso, certo? Mas teria como tratar isso também, tá? Certo? Teria como fazer esses tipos de tratamento, tá? Seria mais ou menos da mesma forma que a gente faz aqui a regra de validação, tá? A gente tem muita regra de validação, mas como não é o nosso foco, eu não, tá vendo? Tem muita regra de validação aqui. Então, por exemplo, no campo e-mail, você pode colocar uma regra de validação obrigando que tenha um arroba. Aí, se a pessoa pôr um ponto no campo e-mail, ela não vai conseguir avançar, certo? Mas isso já é outra história que já é mais avançada. A gente colocou pelo menos o básico aqui, né? Essas integridades que eu tô falando aqui, essas 6, elas são as básicas, tá? A gente poderia colocar outras aí, só que aí ia deixar um pouco mais complexo, certo? Então, a integridade de vazio, já mostrei, a integridade de unicidade define que um valor do campo, né, seja único. Então, a integridade de unicidade vai ser aqui, ó, duplicação não autorizada, certo? O que teria unicidade aqui? Geralmente, unicidade são somente chaves candidatas. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra chave candidata aqui. Ó, eu vou colocar no empréstimo, não. Eu vou colocar aqui no aeromodelo. No aeromodelo, eu vou colocar o campo... Nossa, tem placa? Avião tem placa? Eu acho que não, tá? Mas enfim, só para mostrar um campo que teria. Aliás, não, tem uma coisa. Não, avião não tem placa. Eu vou no Amigos mesmo. O que poderia ser uma chave candidata aqui? Por exemplo, RG. Por que RG é uma chave candidata? Porque também não tem dois RGs iguais e também é um campo único, né? É um campo atômico, certo? Mas como eu escolhi CPF como chave primária, o RG é uma chave candidata. Então, ele precisa ter integridade de unicidade e integridade de chave, que no fim vai ser a mesma coisa. Ou seja, então aqui, tá vendo? Indexado, tá vendo aqui em indexado? Eu coloco sim, duplicação não autorizada, certo? Sim, duplicação não autorizada. Isso é minha integridade de unicidade e integridade de chave. Vamos ver lá o conceito. Integridade de unicidade, ela define que o valor do campo é único, certo? Então,
E a integridade de chave define que os valores da chave primária são únicos. A chave primária, que é o CPF, tá vendo? Ele já tem aqui o indexado sim, não autorizado. Mas como o RG é uma chave candidata, ou seja, não tem dois RGs iguais, eu também coloco sim. Então, essa é a integridade de unicidade. Pessoal, tá confuso isso aqui? Tá confuso? Tá chato? Não? Sim? Se tiver, pode falar, tá? Não tem problema, não. Espero que não esteja confuso, tá? Bastante informação, né? Então, perguntei para vocês se podia continuar. Pessoal, então, ó, eu acho que melhor eu parar por aqui nessas restrições de integridade. Eu acho que só vai ter mais uma, que no caso seria a integridade. Então, pessoal, a integridade de domínio, em que eu coloquei essa regra de validação, tá vendo? A regra tá aqui, ó. É só olhar no slide, tá? Depois eu coloquei a integridade de vazio e de entidade, né? Que você coloca o requerido sim. E aqui a integridade de unicidade, integridade de chave, né? Duplicação não autorizada. E a integridade referencial. Onde que era mesmo a integridade referencial? Era na hora que você vai lá, tá vendo? Na ferramentas. Opa, esse negócio está sempre na frente. Ferramentas de bancos de dados, relações, aqui minhas relações. Na hora que eu estabeleço a relação, tá vendo? Vou clicar aqui na relação. É aqui que tem a integridade referencial, certo? Todas as outras estão onde? Você abre a tabela e vai aqui, ó, neste modo de exibição aqui, certo? Beleza? Pessoal, vamos ver uma coisinha então. Só para a gente finalizar, tem umas questões muito legais aqui. Olha só, pessoal, essa questão aqui, ela caiu no Tribunal Regional de Trabalho para o cargo de técnico em informática. Tem alguém que pretende prestar concurso aí? Está um pouco confuso? Tá. Então eu vou parar aqui, e essa parte que ficou confusa foi o final, né? Essa parte que ficou um pouco confusa foi o final, onde eu fiz as integridades, né? Então a gente reforça depois isso aqui, tá? Com outro exercício. O conceito, o que é mais confuso? O conceito ou a prática no Axis? O que foi mais difícil aí? O conceito, né, mais difícil do que a prática? Então tranquilo, né? Que na verdade a prática, ela, não vou dizer que é mais importante, mas você entendendo o porquê daquilo e conseguindo fazer a prática, tá ótimo, certo? Olha só, pessoal. Então, que alternativa que vocês escolheriam aqui? Já deu para dar uma lida na questão? A técnica de diagramação no modelo entidade-relacionamento é bem simples. Utiliza basicamente um losango para representar e um retângulo para representar. As lacunas 1 e 2 são preenchidas corretamente. Alternativa A. Exatamente. É uma questão de concurso. Peguei igualzinho, estava lá, tá? Igualzinho caiu nesse concurso aí. Tem mais uma. Olha só, esse foi na Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná, o cargo de
analista de sistemas júnior. Esse aqui eu adaptei um pouquinho, tá? Mas não foi muita coisa. Então, em relação a diagrama entidade relacionamento, pattern chain, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência na coluna esquerda. No caso aqui, eu não coloquei direita e esquerda, eu coloquei essa primeira, numerar de acordo com esta daqui, certo? Então, eu tenho 1 para elipses, 2 para linhas, 3 para losango, 4 para retângulos. Então, representam os relacionamentos. Então, eu terei que colocar aqui dentro o número que representa os relacionamentos. Certo? Representam os atributos. Então, eu teria que colocar aqui o valor, o que representam os atributos, tá? Os atributos, pessoal, eu não sei se ficou claro ali nas aulas anteriores, mas os atributos são as elipses, tá? É que eu coloquei no formato de círculo ali, mas elipse não é círculo, mas é redondinho ali também, tá? E representam as entidades, indicam a participação nas entidades em um relacionamento. E deixa eu ver se é aí. 3, representam 3, 1. Elipses representam as entidades 4. E é isso aí. Alternativa E. E. Alguém falou B? Não. Representam as entidades. Retângulos 4. Ah, tá. Não, é a E mesmo, tá? Aqui, esse daqui não caiu em concurso nenhum, eu só coloquei para ligar, tá? Relacionamento aqui, eu vou ligar aonde, gente? 1, 2, 3, 4 ou 5? E aí? Aonde eu ligo o relacionamento? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? E aí? E aí, qual que é o conceito de relacionamento, gente? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? O quarto, beleza? E atributo? Atributo eu ligo aonde? Elemento que contém informação que descreve uma entidade. DER, diagrama entidade relacionamento. Eu ligo aonde? E aí, o DER eu ligo aonde? No 1? No 1? Não. Esse aqui, no DER, né? O DER é o diagrama, é no 1, tá? Entidade eu ligo aonde? 2. E agora o MER, né? Que é o modelo entidade de relacionamento, no 5, certo? Vou tirar ele daqui rápido, porque é um dos exercícios que eu pedi. Olha só, exercício prático 1. Cenário, Clube da Leitura, é muito parecido com o anterior. Pessoal, aqui você vai identificar as entidades, os atributos e os relacionamentos. Então, vocês vão ler isso aqui e identificar as entidades, os atributos e os relacionamentos, certo? Então, você pode, se você tiver o BR modelo, você pode fazer direto no BR modelo isso aqui, tá?
Se não, você faz no papel mesmo, identifica, a entidade é tal coisa, né? Então, você vai ler e identificar nessa história toda quais são as entidades, certo? Quais são os atributos e quais são os relacionamentos, certo? Então, se você não tiver como fazer no computador, você escreve no papel o que você acha que é entidade ou você faz o desenho. Igual eu fiz aqui no BR Modelo, né? Você dá para fazer no papel isso aqui, tá? Então, quem só tem o celular, faz no papel e tira uma foto, certo? E os outros exercícios são teóricos. Eu vou mostrar ele aqui na... Opa, tô na sala errada. É grupo A, né? Olha só, aqui na tarefa, então... Pessoal, essa tarefa aqui tá muito fácil, tá? Eu acabei de fazer ela com vocês, certo? Então, ó, o slide 2, o slide 26, o 27, o 28 e o 30 tem questões, certo? O slide 2 é qual é a sacada humorística daquela tirinha. E os outros são os que eu acabei de mostrar, certo? Esse slide, ele tá aqui, ó, o slide da aula 4, certo? E eu vou upar agora, opa, deixa eu tirar daqui, descartar. Esse aqui a gente terminou, então, Clube do Aeromodelismo Grupo A. Isso aqui a gente já tinha feito, né, continuar. Não, isso aqui eu não vou salvar. Desculpa, não, também não, desmarca todos. Eu vou carregar aqui, olha só, aqui já tem, eu vou carregar de novo esse Clube do Aeromodelismo, porque agora eu terminei ele, certo? Deixa eu ver se ele vai deixar carregar novamente aqui. Ó, eu carreguei de novo, porém, esse daqui foi o que a gente fez no dia 1º de setembro, tá? Não. Agora não, peraí. Eu abri, acho que o arquivo errado, né? Deixa eu ver qual que eu alterei aqui, pessoal. Peraí. Foi esse que eu alterei? Foi. Clube de Aeromodelismo Grupo A. Eu vou fazer assim, eu vou deletar esse aqui, tá? Que era o que a gente tinha feito anteriormente. E como eu acrescentei mais coisas... ó. Como eu acrescentei mais coisas, eu estou carregando ele de novo, tá? Então, quem já baixou, baixa novamente, porque agora ele está atualizado, certo? E é o slide da aula 4. Então, essa tarefa 3 é o slide da aula 4, tá? Da aula de hoje, ou seja, eu já vou parar a gravação, senão essa gravação vai ficar extensa demais para eu